Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal e hoje nós iremos falar como investir o prêmio do BBB 20 e o que eu faria com esse dinheiro para tentar lá no longo prazo conseguir viver de renda. Acho que não existe nenhuma pessoa que não queira ganhar 1,5 milhão de reais, mas você tem que tomar muito cuidado porque se você ganhar esse dinheiro e só gastar, alguma hora ele vai acabar. Então é importante que você tenha essa mentalidade de investir o seu dinheiro cada vez mais cedo, porque assim você vai investindo e esse dinheiro vai se multiplicando ao longo do tempo. Mas bom, vamos pro vídeo aqui. Cara, se eu tivesse ganhado 1,5 milhão de reais, primeiro que eu ficaria muito feliz. Acho que todo mundo fica feliz. E a primeira impressão, né, a primeira reação que você tem, provavelmente é você querer gastar esse dinheiro para comprar alguma coisa que você gosta, para conseguir ajudar algum familiar, mas calma, você precisa sempre se planejar antes disso, porque senão, como eu falei, se você começar a gastar que nem doido, esse dinheiro vai acabar. E, cara, tem vários estudos aí que mostram que até pessoas que ganharam na Mega Sena, que é um prêmio muito maior que esse, acabaram gastando isso tudo, e aí voltaram a ser pobres com R$0. Eu sigo uma mentalidade na minha vida que, na verdade, você sempre precisa ser um pouco equilibrado em tudo, então você não pode nem ser aquele cara que só poupa e não faz nada da vida, e você também não pode ser aquele cara que só gasta. Então, o que eu faria? Começando com esse prêmio, eu tentaria me planejar. Então eu pegaria esse dinheiro e veria o que está acontecendo na minha vida naquele momento, que eu posso alocar esse dinheiro, ou seja, colocar esse dinheiro para tentar sanar alguns problemas financeiros que eu tenho, e depois sim, aí comprar alguma coisa que eu gosto e também investir esse dinheiro. Então a primeira coisa logo de cara que eu faria, eu pegaria esse prêmio e abriria todas as minhas dívidas que eu tenho. Pode ser dívida de carro, pode ser dívida de alguma conta que você não pagou, alguma parcela que você precisa pagar, sei lá, de uma geladeira que você comprou, de uma moto nova que você comprou, ou de algum móvel para sua casa, alguma reforma. Todas essas dívidas que você tem, seria interessante você sanar essas dívidas e quitar essas dívidas o quanto antes. Por quê? Porque como você sabe, se você atrasa uma dívida e você já por ter as parcelas aí da dívida, você já paga juros. E quanto mais você atrasa, mais juros você paga. E como vocês sabem, né, os juros no Brasil, eles são altos, normalmente são bem mais altos, né, que o rendimento dos seus investimentos, então você acaba sempre ficando ali perdendo para as dívidas. Então às vezes tem muitas pessoas, inclusive no Brasil, que trabalham só para pagar a dívida e não conseguem fazer mais nada. Num vídeo recente do meu canal, mostrei para vocês uma planilha de planejamento financeiro, para você ter controle de tudo que você está fazendo, de todos os gastos que você tem, todas as dívidas, todas as receitas. Se você não viu, vou deixar no card, porque tem uma planilha prática que você pode baixar, mas basicamente o que eu faria? Eu pegaria essa planilha, veria todas as minhas dívidas e de cara quitaria todas elas. Então, por exemplo, se a minha dívida total deu 500 mil reais, eu pegaria do meu prêmio do Big Brother 500 mil reais para quitar essas dívidas de cara, sanar tudo. Depois, o 1 milhão que sobrou aí para você fazer alguma outra coisa, eu pegaria um pedaço desse 1 milhão, nem que seja aí talvez 100 mil, 200 mil reais, para você gastar no que você quiser, cara. Às vezes tem muita gente que quer comprar um carro, às vezes tem muita gente que quer reformar a sua casa, quer comprar algum presente para a família, sei lá, cara, quer viajar, fazer uma viagem super legal. Então eu pegaria de verdade uma quantia aí, nem que seja 100 mil, 200 mil reais, que parece bastante, e faria o que eu quisesse. Porque querendo ou não, você precisa de se divertir também, né? Você não pode só ficar aí pensando em sempre poupar, sempre economizar, porque senão você vai ficar um cara infeliz. E a gente não quer que ninguém fique infeliz, né? Então eu pegaria essa parcela do dinheiro pra fazer qualquer coisa, cara, nem que seja gastar em chocolate. E depois, com os 800 mil reais que sobraram, aí sim, galera, aí sim eu pegaria esse dinheiro e começaria a montar os meus investimentos. E para isso a gente vai entrar aqui nesse vídeo em alguns conceitos um pouco mais detalhados e vou mostrar para vocês aqui também algumas planilhas, alguns cálculos para você ver na prática quanto que você pode ganhar com esse dinheiro aplicado. Primeiro, é importante antes de tudo você entender o seu perfil de risco, o seu perfil de investimentos, ou seja, tem gente que está disposta a arriscar mais, ou seja, talvez ganhar mais no futuro, mas também perder mais, e tem gente que gosta de ficar ali tranquilo, sem problema nenhum, não gosta de arriscar, não gosta de ganhar muito, não gosta de perder muito, então ele está contente ali em ganhar um pouquinho só a cada mês para sempre. E para isso você tem que entender o que você está disposto a correr. Então quando a gente fala, por exemplo, em investir em ações, a gente sabe que é muito variável, ou seja, todo dia as ações estão subindo ou caindo, então você não sabe ao certo se em algum dia você vai estar perdendo ou se você vai estar ganhando dinheiro. Se você não gosta de ver isso, se você não gosta de ver ali, por exemplo, sua conta com prejuízo no vermelho ali, talvez seja melhor você ir para um investimento que seja mais fixo, ou seja, a própria renda fixa. Mas a gente tem que saber também que por investir nas ações, ao longo prazo, você tende, por ter arriscado mais, ganhar mais dinheiro, ter uma rentabilidade um pouco maior. O que isso significa na prática? Que quando você investe em boas ações, em boas empresas, no curto prazo, ou seja, daqui a 5, daqui a 10, daqui a 1 ano, você pode estar perdendo. Mas a tendência é daqui
30 anos, esse seu dinheiro tenha multiplicado e tenha ganhado bem mais que se você deixasse seu dinheiro, por exemplo, em algum fundo de renda fixa. Então, minha dica agora nesse começo, pelo menos se eu tivesse ganhado esse prêmio, eu teria pensado um pouco no meu perfil. E como eu já conheço o meu perfil, que é um perfil um pouco mais arriscado, eu gosto de investir em ações, eu acredito nisso, eu estudo as empresas, eu sempre pesquiso o que está acontecendo, com certeza eu investiria todo esse montante aí em ações. Mas existem pessoas, por exemplo, que têm um perfil um pouco menor de risco que o meu. Então elas investem um pouco em ações, mas elas também deixam um pouco do dinheiro em algum ativo, né? Alguma coisa, se a gente pode dizer assim, que seja menos arriscado. E de novo, a minha estratégia, né, e essa pode não ser a sua, é investir em ações para o longo prazo. Então eu não tô nem aí se daqui a um dia ou 2 dias eu tô ganhando ou perdendo muito dinheiro, mas sim eu tô me preocupando no longo prazo, lá na frente, daqui a 30 anos, quanto de dinheiro eu vou ter já na minha carteira, quanto que os meus ativos, né, as minhas ações, as minhas empresas que eu comprei vão ter valorizado, ou seja, vão ter aumentado de preço, aumentado de valor. E, cara, querendo ou não, eu também gosto de ganhar renda passiva. O que isso significa? Quanto mais ações de empresas eu compro, mais dinheiro, né, eu ganho por causa dessas ações. Porque como se você não entende muito, se você não sabe muito o que acontece, as empresas pagam dividendos. O que isso significa? Dividendos são pedaços do lucro da empresa que ela distribui para quem tem ações dessa empresa. Então, quanto mais ações dessa empresa eu tenho, mais dinheiro eu vou ganhar porque ela vai me distribuir isso daí. E essa é uma estratégia minha. No longo prazo, eu ter bastante ações das empresas para conseguir ganhar meio que um salário só dos meus investimentos, entendeu? Então essa é a minha estratégia, é arriscada, tá? Eu não tô recomendando que você faça isso, mas que você entenda um pouco do que eu faço, porque esse também é o objetivo do meu canal, mostrar o que eu faço e o que tem acontecido comigo. Olha, para mostrar na prática, tá, o que tem acontecido com a minha carteira. Hoje eu tenho aqui um pedaço da minha carteira que eu tento almejar aqui 20%, que eu deixo numa conta corrente remunerada, lá na conta corrente do Nubank, que é o banco digital. O que essa conta me faz? Ela me paga 100% do CDI, que é basicamente uma taxa básica aí que a gente pode usar como uma comparação para os ativos livres de risco, ou seja, aquilo que você vai investir e a chance de você perder o seu dinheiro é muito, muito pequena, tá? Normalmente a gente pode usar assim bem no curto e grosso aqui, falar que o CDI é essa taxa livre de risco, tá? Então eu deixo parte do meu dinheiro, né? No caso, eu quero sempre deixar 20% lá, porque é o meu caixa onde eu guardo esse dinheiro e eu não quero perder esse dinheiro. Por quê? Que tenho um pouco desse dinheiro da minha reserva de emergência. E o que isso significa? Antes de eu começar a investir, eu montei uma reserva de emergência que me desse 6 meses ali do meu custo fixo para eu pagar se alguma coisa acontecesse comigo. Então, por exemplo, finge que eu perdi meu emprego ou que tem uma grande crise, eu estou perdendo dinheiro com meus investimentos e eu não tenho mais salário. Então, quando isso acontece, eu preciso ter ali, em algum lugar, algum dinheiro guardado que eu possa tirar na hora, sem perder nada, e que também esse dinheiro não fique variando tanto, né, no dia a dia, porque, por exemplo, se acontece alguma emergência, eu preciso, sei lá, de 10 mil reais, só que aí no dia que eu vou tirar esse dinheiro, eu só tenho 5 mil, aí eu me ferrei. Então, primeiro, antes de tudo, antes de eu começar a investir, eu montei a minha reserva de emergência em algum ativo, né, em algum produto, se a gente pode dizer assim, que fosse livre de risco e que rendesse uma taxa, querendo ou não, um pouquinho, né, para não deixar o dinheiro colocado aqui no colchão, que aí eu estaria perdendo para a inflação, e que eu tivesse 100% de certeza, na verdade, 99,9999% de certeza, que o dia que eu tirasse aquele dinheiro dali, ele estaria ali. Então, antes de começar a investir, eu montei minha reserva. 6 meses do meu custo fixo. Você pode querer colocar um pouco mais ou um pouco menos que isso. Eu uso 6 meses porque eu tô tranquilo, tendo ali 6 meses de vamos dizer assim, um balde, né, que me dê uma tranquilidade. Aí o resto, os outros 80% da minha carteira, eu coloco tudo em ações. Eu tenho uma parte em um fundo de ações e outra parte eu tenho em ações de fato, que são os papéis, né, as empresas que eu mesmo vou lá e compro. Então, essa é a minha estratégia, 80% em renda variável, ou seja, como eu falei no começo do vídeo, aquilo que varia bastante, que é mais arriscado, e 20% naquilo que, querendo ou não, eu deixo ali para aproveitar alguma oportunidade, ou seja, quando a bolsa de valores cai muito, as ações caem muito de preço, eu vou lá e compro um pouco mais, porque aí eu entendo que as empresas que eu tenho são boas empresas e que naquele momento, aquele preço cair tanto não significa que a empresa está indo falir. Então eu vou lá e compro mais, aproveito esse dinheiro que eu tenho em caixa e também, como eu falei para vocês, a minha reserva de emergência, que é aquilo que eu vou ter ali sempre para não usar para comprar ações, mas que se por acaso acontecer alguma emergência na minha vida, seja uma emergência médica, seja eu perder o emprego, eu tenho um dinheiro ali para ficar tranquilo por 6 meses. E aí esse é sempre o meu objetivo, beleza? Deixar 20% nessa conta corrente,
livre de risco basicamente, e o resto, aí sim, na renda variável para o longo prazo. E como vocês podem ver aqui, isso não está balanceado na minha estratégia, porque a bolsa cai, então eu uso meu caixa para comprar mais, aí as ações sobem, isso desbalanceia, mas a minha estratégia é que sempre isso seja perto de 80-20. Então o que eu quero mostrar aqui para vocês? Eu fiz um vídeo no meu canal, alguns dias atrás, que eu mostrava quanto que eu teria que ter aplicado para conseguir viver de dividendos das empresas, da renda passiva que elas vão me pagar. E se você não se lembra, os dividendos são aquilo que as empresas, um pedaço do lucro que as empresas pagam para quem tem as ações. Ou seja, quanto mais ações você tem de uma empresa, mais dividendos você ganha. Então essa é a minha estratégia, é comprar cada vez mais ações de empresas boas, porque assim eu consigo ganhar mais dividendo no longo prazo. Ou seja, daqui a 20, daqui a 30 anos. Então para vocês terem uma noção, por exemplo, essa empresa aqui, Banco do Brasil, ela tá me pagando 8,34% de dividendo ao ano. Ou seja, quanto mais empresas eu tenho, quanto mais ações, na verdade, eu tenho do Banco do Brasil, mais o meu montante, o meu valor bruto de dividendos vai aumentar. Porque quanto mais ações eu tenho, aí eu tenho um maior valor para contar 8,34%. Não sei se ficou muito claro na sua cabeça, mas a gente vai aqui para alguns números para você entender. Então, o que eu fiz? Eu peguei todas as ações que eu tenho na minha carteira e fiz uma média, né, do dividendo anual de todas elas. E aí, para fazer a conta, eu peguei essa média. É óbvio que isso aqui não vai ser 100% igual à realidade, mas pelo menos dá para dar um cheiro, né? Dá para dar uma noção do quanto que eu teria aplicado para conseguir ter o meu objetivo mensal. Então, por exemplo, se liga só. Se eu quisesse ganhar 50 mil reais por mês, sendo que todas as empresas, na média, me pagam 6,22% de dividendo ao ano. Eu fiz uma continha aqui que você coloca o seu objetivo e aí ele te dá quanto que você tem que ter aplicado. Ou seja, para eu conseguir ganhar 50 mil reais por mês de renda passiva, ou seja, vai cair na minha conta ali corrente, esse valor eu teria que ter mais de 9 milhões de reais aplicados, beleza? Vamos fazer aqui uma conta então com o BBB, é 1,5 milhão de reais. Só que como a gente tinha falado no começo do vídeo, eu teria só 800 mil, beleza? Essa na minha estratégia hipotética aqui. Por quê? Porque eu teria pegado 500 mil primeiro para sanar as dívidas, depois que eu sanei as minhas dívidas, eu peguei 200 mil reais para me divertir, para comprar um carro, para viajar, para comprar uma casa, para fazer uma reforma, para dar presente para minha família, pegaria isso para me divertir e esse resto aqui eu iria investir. Lembrando, esse cenário de 800 mil aqui é se eu já tivesse a minha reserva de emergência pronta e feita. E lembrando, o que é reserva de emergência? São de 6 a 12 meses mais ou menos do seu custo fixo que você tem. E aí você deixa isso numa aplicação basicamente livre de risco. Por quê? Porque se tiver alguma emergência, você precisar ir no médico, se tiver algum acidente, se você perder seu emprego, você fica tranquilo por mais ou menos 6 meses, 1 ano. Então vamos supor, que eu já tinha minha reserva de emergência pronta, só para ficar um pouco mais fácil o cálculo aqui, e aí 800 mil reais eu colocaria nessas ações aqui, distribuído, e seria uma média mais ou menos de 6,22% ao ano de dividendo. Então, a gente vê aqui quanto que eu receberia ao ano, eu receberia quase que 50 mil reais ao ano tendo isso daqui aplicado, e isso por mês daria mais ou menos 4.144 reais. E aí você pergunta, mas isso daí tá muito longe, né, de 50 mil reais, que é o meu objetivo. Mas aí o que você tem que fazer? Lembrando, isso é o que eu faria, tá? Não é para você fazer igual e talvez essa não seja nem a sua própria estratégia. Mas o que eu faria aqui? Isso aqui tá bem longe. Eu preciso chegar em mais ou menos 9, vamos chutar aqui, vai. 10 milhões de reais. Eu preciso chegar em 10 milhões de reais só para arredondar. Então o que eu faria? Eu tenho 800 mil hoje. Então todo mês, em vez de eu gastar esse dinheiro aqui, eu continuaria no meu trabalho, eu continuaria ganhando meu salário e eu pegaria esse valor de 4 mil reais e iria reaplicar nas ações, ou seja, pegar todo mês, pegar esses 4 mil reais e ir colocando nessas ações aqui que eu tenho. Por quê? Porque quanto mais você vai reaplicando, na verdade, seus dividendos, mais o seu bolo, ou seja, seu montante total, que é esse 800 mil aqui, ele vai crescendo. E quanto mais ele cresce, mais no longo prazo você vai ganhar de dividendos. Resumindo, então, basicamente o que eu faria aqui, pegaria o prêmio de 1,5 milhão de reais do BBB, pegaria as minhas dívidas, quitaria todas elas, pegaria esse dinheiro e quitaria na hora, não pensaria nem 2 vezes. Do que sobrar, pegaria mais ou menos 10 a 20% ali para eu gastar e ser feliz. Fazer uma viagem, comprar um carro, fazer uma reforma em casa, comprar presente para minha família, que seja. Tudo que você quiser para se divertir mesmo. Porque como eu disse, as pessoas precisam não ficar sempre no 880. Então não pode ser aquele cara que só gasta, mas também não pode ser aquele cara que só poupa. Você precisa ser feliz na sua vida, né? Então gastaria como eu quisesse. Depois, pegaria o que sobrou, montaria minha reserva de emergência. 6 a 12 meses de custo fixo seu em alguma aplicação que não tenha muito risco.
praticamente zero risco, ou seja, uma conta corrente remunerada ou alguma aplicação de renda fixa bem básica ali de liquidez diária. O que isso significa? Que você pode tirar esse dinheiro em qualquer momento que você precisar. Então no dia seguinte ou no mesmo dia, esse dinheiro já está na sua conta. Quitei minhas dívidas, gastei no que eu queria e montei minha reserva de emergência, agora sim eu estou pronto para investir esse dinheiro de acordo com a sua própria estratégia. Minha estratégia, investir para o longo prazo. Então pegaria esse dinheiro, escolheria boas empresas que pagam dividendos e colocaria esse dinheiro nelas. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você quiser, assista os meus outros vídeos, estão aí no card, beleza? Num deles eu falo sobre a planilha de planejamento financeiro, no outro eu mostro essa planilha aqui de calcular quanto que você precisa ter aplicado para ganhar o seu objetivo de renda passiva. Tá tudo aí no card, assiste, vai lá, você consegue baixar as planilhas de graça. E tudo que eu faço aqui é sempre para tentar, mostrar o que eu faço e tentar motivar que você saia aí da zona de conforto e comece a investir o seu dinheiro também. É isso, um grande abraço, valeu, falou e até mais. Fui!